é sobre uma taxa que influencia e muito na tomada de decisões sobre o nosso cenário econômico. E estamos aqui com a professora Luciana para tirar nossas dúvidas sobre essa taxa. Professora, o que é a Selic? Olá, boa tarde. Eu queria agradecer primeiro esse convite para a gente estar conversando aqui. Selic é a taxa de juros básica da economia. Nós chamamos de taxa de juros básica da economia porque existem várias taxas de juros que estão na economia e que vão remunerar algum tipo de empréstimo, algum tipo de título público, privado, enfim. Primeiro, taxa de juros. Taxa de juros é uma remuneração para abrir mão de liquidez. Nós consideramos a moeda o ativo mais líquido da economia. Então, abrir mão da liquidez é, na verdade, através de um prêmio. Eu só vou abrir mão dessa liquidez por meio de um prêmio, que vai ser a taxa de juros. A Selic é a taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública. São títulos que o governo emite na moeda que ele tem o monopólio da emissão. Então, são títulos em moeda nacional, em moeda que o governo emite. Essa emissão de títulos, ela é, na verdade, mais uma necessidade dos agentes privados do que propriamente do governo, né? O setor público não precisa dos títulos públicos, mas nós, agentes privados, necessitamos e demandamos esses títulos públicos por uma necessidade de alternativa rentável aos nossos ativos. Eu posso ter ativos moeda, que não rendem juros, ou eu posso ter a opção de ter títulos públicos que vão render juros, e esses juros são justamente a Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É exatamente o espaço, né? E aí aqui não é um espaço físico, mas vai ser o local onde se negocia, onde se compra e vendem esses títulos públicos. A Selic vai ser, por ser uma taxa de juros determinada pelo governo para a remuneração dos seus títulos, ela vai ser feita, a sua decisão, a tomada de decisão da taxa de juros, vai ser feita pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e essa decisão ela ocorre geralmente num prazo de 45 dias. Então, de 45 em 45 dias, a gente tem a decisão da Selic. A taxa de juros Selic, ela é básica porque ela vai ser a menor taxa de juros do mercado. O mercado vai interpretar que essa taxa de juros ela vai ter uma variação de acordo com o risco de tomar emprestado ou de conceder esse empréstimo. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros, ou seja, quanto maior o risco, maior a remuneração por eu abrir mão da liquidez e emprestar, entre aspas, dinheiro para alguém. Nesse caso, não existe risco ao governo de não pagar essa dívida, ou seja, o risco de default, o risco de um governo quebrar e não conseguir pagar a sua dívida, ele é nulo. Por que ele é nulo? Porque é uma dívida que ocorre na moeda que o Estado, que o governo emite. Uma vez que é um risco nulo de default, de crise, de não pagamento, a taxa de juros ela é a menor taxa de juros de todas as outras. Eu arriscaria dizer que seria até a taxa básica de lucro da economia, porque qualquer investimento produtivo vai ocorrer a partir do momento que o lucro, a lucratividade daquele setor seja maior do que a própria taxa de juros básica da economia. Essa taxa de juros, né, a gente está falando aqui, aí pode parecer uma coisa do tipo só vai influenciar as pessoas que compram títulos ao mercado financeiro, mas não. O que acontece? Na interpretação da política econômica do Brasil, da equipe econômica, desde junho de 99, nós adotamos um regime de controle da inflação chamado regime de metas de inflação. O Banco Central estabelece uma meta e ele persegue essa meta de inflação. Ele tem que bater essa meta de inflação que ele estabelece. O mecanismo que ele utiliza, o instrumento que ele vai utilizar para perseguir a inflação, né, ou seja, manter a inflação controlada conforme a sua meta, é a taxa de juros, a Selic. Por quê? Qual é a interpretação também aqui que o governo vai colocar? É a ideia de que a inflação ocorre no Brasil por um excesso de demanda em relação à oferta. Então, é uma interpretação de que as pessoas estão demandando mais bens do que aqueles disponíveis na economia para serem ofertados, para serem vendidos. Aí, nesse caso, a interpretação de que a inflação é um excesso de demanda, há controvérsias em relação a essa interpretação, né? A gente poderia pensar até que a Selic afeta a economia por outro lado, pela inflação de custos, mas, né, via câmbio, mas não é o que a gente está discutindo aqui. Mas como é que vai afetar, então, a vida das pessoas, do cidadão comum?
Essa taxa de juros, ela vai ser utilizada como um mecanismo de controle da inflação, porque de fato comprime a demanda. Em que sentido? Na interpretação do Banco Central, vai comprimir a demanda via investimento e via consumo. O consumo ou crédito, o tomar emprestado, ele se torna mais caro quando a taxa de juros aumenta. Se a Selic é a básica, aumentou a Selic, todas as demais taxas de juros vão tender a aumentar também. Então, o empréstimo para consumir, para tomar emprestado, um crédito que eu faça para comprar alguma coisa, ele pode se tornar mais caro por conta da taxa Selic que aumentou e jogou para cima todas as outras taxas também. A outra interpretação é de que isso vai afetar a demanda também pelo investimento, né? Uma ideia de que existe uma correlação bem comportada entre taxa de juros e investimento. Aumentou a taxa de juros, reduz o investimento. Toda tentativa, então, é de aumentar a taxa de juros para desestimular a demanda e supostamente controlar a inflação via redução da demanda. Aí, nesse sentido, a gente pode dizer que a Selic afeta, sim, a nossa vida. Por isso que a gente precisa estar, então, observando, controlando, prestando atenção sobre o comportamento da Selic, haja vista que ela vai afetar, de alguma forma, os empréstimos, o crédito, a vida comum, a vida de qualquer cidadão. Perfeita explicação, professora. E eu tenho certeza que deve ter agregado muito conhecimento a você, como agregou a mim. Muito obrigado. Obrigada a você.